Lívia, gostaste do Vanderlei Luxemburgo como técnico do Corinthians? Se surpreendeu ou nada mais te surpreende nas gestões brasileiras? Tem como ser surpreendido ainda pelo futebol brasileiro? Porque, assim, sendo muito honesta, eu gosto do nome do Luxa. Eu gosto, sim, fico na expectativa e na torcida para que ele faça um bom trabalho. Acho que não vai ser muito difícil fazer um bom trabalho no Corinthians, porque no momento não tem, né? Um time que não tem cara, que não tem um perfil. Eu torço muito por ele. Agora, o que surpreende é a falta de direcionamento dessa diretoria, né? Que tomou um não simbólico do Tite. Aí vai abordar o Mano, que está empregado. E aí tem o Roger Machado, mas a torcida não deixa contratar. E aí surgiu o Luxa, com todo respeito ao Luxa, a sua carreira. Acho até que tem um perfil do que o Corinthians precisava nesse momento mesmo. Um figurão que bata na mesa, que banque, que tem as costas já ferida, calejada, né? E o Luxemburgo Pelo tem perfil, isso. sem dúvida, né? O perfil é esse. Mas era o famoso sobrou quem? Porque aqui no Brasil, se não fosse Luxemburgo, quem seria, Pretzel? Qual seria outra opção que não fosse fritado de imediato, que não seria uma grande interrogação ou uma aposta do desespero, que eu digo uma aposta no sentido, não tem um currículo pesado e vai entrar numa gelada. Porque assumir hoje o Corinthians é uma gelada, então tem que ter o perfil do Luxa. Se não fosse ele, eu acho que eles teriam que voltar o foco para aquele mercado internacional, que não existe tempo, mas o que a diretoria do Corinthians vem fazendo é uma piada. O Corinthians colocou os dois últimos treinadores da seleção brasileira. O Mano não, depois do Mano foi o Filipão, mas o Corinthians colocou o Mano e o Tite na seleção brasileira. E aconteceu um total de? Nada. Nada. Mas treinar o Corinthians é forte. Não, treinar o Corinthians é gigante. O Corinthians tem um peso enorme. Quem não gostaria de trabalhar, de treinar o Corinthians? Só que hoje o Corinthians é uma fria. É um elenco envelhecido. Sim. Não tem dinheiro para contratar. Sim. Não aproveitam a base. Planejamento nem a curto nem a longo prazo. Uma confraria no vestiário. Uma confraria no vestiário, uma diretoria rachada nos bastidores. Total. A torcida mandando prender, mandando soltar. Cada vez mais presente dentro da diretoria. Isso da torcida está apenas confirmando a sugestão que eu estou dando aqui há mais de um ano. Coloca um cara da torcida dentro. Tem que ter um representante lá. Melhor do que... Põe um representante lá dentro. Porque aí tu deixa uma transparência maior, né? Sim. Ao invés dessa pressão que acontece nos bastidores. Fica mais claro, fica transparente, tá tudo bem. Se funciona assim pro time, pra diretoria, é esse tipo de trato que eles têm, coloca um representante lá dentro. É melhor do que cortar alambrado, que cortar grade, do que invadir, colocar dedo na cara de jogador. Concordo com você. Um da Fúria Jovem no Vasco, um da Raça Rubro-Negra no Flamengo, um da Young Flu no Fluminense, um da Força Jovem do Botafogo, um da Torcida Jovem do Santos, um da Gaviões da Fiel no Corinthians, um da Mancha Verde no Palmeiras, um da Independente no São Paulo. É verdade ou não é? Não, e é bom você falar isso. Um da Geral do Grêmio no Grêmio, um da Galoucura no Galo, um da Máfia Azul no Cruzeiro. E no Internacional, a da Nação Independente, da Guarda Popular. É isso, porque ele já manda. E é bom você pontuar torcida por torcida, para não falar, mas isso não é só no Corinthians. Gente, é falar o óbvio. Isso não acontece só no Corinthians, isso acontece em todo e qualquer clube aqui no Brasil. Então é isso, coloca um representante lá dentro, fica claro, fica transparente, ele vai representar, nunca vai ser representante 100% da torcida, né? Todo clube tem diversas torcidas, mas tem aquela maior, que dita o ritmo, não só na arquibancada, como na hora dos protestos. Mas eu acho que tinha que ser o Luxa, até porque, você parar para pensar, eles demitiram Lázaro, que era uma aposta desde sempre. Sim. Acho que eles deveriam ter deixado o Lázaro como interino, não ter efetivado como técnico. Tirava o peso, a pressão, anunciado toda a responsabilidade. Exato. Durante a Copa do Mundo. Tira o Lázaro, aí traz o Cuca, demite o Cuca, coloca o Danilo junto com o Lázaro. E aí tem Libertadores, tem o Danilo, mas não sabe se o Danilo pode ser comandante do time durante a Libertadores porque não tem licença. É piada. É uma piada. O Corinthians divulgou o balanço hoje, Bruno. Eu te mandei a foto aí. A gente vai botar a foto no YouTube, porque isso aqui não pode passar desse jeito aqui. Ó, divulgação do balanço, tá? Demonstrações financeiras. Olha como é que tá escrito o Corinthians lá. Não dá, cara, viu? É muita notícia ruim hoje do clube. E o Corinthians vai ganhar o jogo amanhã, tá? O Corinthians vai ganhar o jogo amanhã 1-0.
certo? Tu pode mandar essa foto aí pro Alê, grande Alê, pro Alê colocar aqui no YouTube, que esse tipo de coisa aqui parece chacota, mas não pode acontecer. Isso é demonstração financeira oficial do clube. A gente vai ver no YouTube que o nome do Corinthians está escrito errado. Meu Deus. Errado. Tá? Vai Corinthians. Isso é na rede oficial do rede Corinthians? Oficial, erraram aqui, ó. Vai Corinthians. É oficial isso, ô Brunão? Parece que é, né? Parece que tá sendo aqui. Olha lá, ó. Vai Corinthians. É brincadeira, então assim, ó. Meu Deus. E outra, essa questão do Danilo, o Olavo Guerra, que é o melhor aluno, que eu tive até hoje, melhor aluno da minha história, viu, Olivia? Que é um grande cara. Hoje ele é assessor de imprensa do Corinthians, junto com a Jo, que é uma profissional de altíssimo nível, certo? E aí hoje eu escrevi que o Alessandro, lá no Allianz Parque, na entrevista coletiva dele, ele disse assim, ó, a gente está avaliando o mercado, mas daqui a pouco, pode tirar lá o meu caro Alê? Pode tirar que já foi. E aí é o seguinte, o Alessandro disse que o Danilo, né, chegou a dizer assim, ó, a gente está tentando contratar, mas na terça o Danilo pode ser sim o treinador do Corinthians. Lembra que ele falou isso? Sim. Aí ontem surgiu a notícia da ESPN Brasil que o Danilo não tem a licença Pro e que não poderia trabalhar. E aí eu tuitei, será que a diretoria do Corinthians não sabia disso? Porque foi constrangedor. E aí, né, uma avalanche de críticas. E o Olavo Guerra mandou assim, ó, ele pode sim ser o técnico amanhã, com uma autorização, mas pode. Assim como foram nos dois jogos que o Fernando Lázaro comandou contra o Liverpool e o Argentinos Júnior. Ok, meu caro Olavo, por isso que eu estou fazendo questão de ler a tua atenção gigantesca, já que tu é um monstro, porque isso não foi explicado pela diretoria do Corinthians. Então ficou no ar que o Corinthians não sabia o que estava acontecendo com o seu profissional Danilo. Então o Danilo, com uma autorização da Conmebol, poderia comandar o time amanhã contra o Del Valle. Mas quem vai estrear é o Luxemburgo. E aí eu te pergunto, Pretzel, o Corinthians já tá numa maré horrorosa. É notícia ruim dia após dia. Por que o clube não se adianta, já que tinha, né, essa ideia, essa possibilidade do Danilo assumir o Corinthians na Libertadores e já não traz a notícia completa? Olha, temos a possibilidade do Danilo comandar o Corinthians no jogo de amanhã, na terça-feira. Esperando a autorização da Conmebol. Ele não tem a licença necessária, mas assim como foi com o Lázaro, nós já pedimos autorização para a Conmebol, não sei o que. Se adianta, para quê? Jogar de mão beijada para a imprensa, para a torcida, para os secadores, notícia ruim ou falta de planejamento? É isso, tem toda a razão. É pensar um pouquinho, não deve ser difícil, não deve ter poucas pessoas para isso. Assim como você recebeu a notícia, por que não sair na frente? Claro. Se adianta. Uma confirmação e uma explicação. É, né? Isso, já, ó, aí... vai ser o primeiro plano é o Danilo. Isso. Ele não tem a licença, porém nós temos autorização, assim como foi com o Lázaro, ponto, acabou. Porque parece estar largado. Pô, os caras estão isso. lá e não sabem que ele não tem a licença. Pô, o Danilo foi um jogadoraço, né? Aliás, azar da seleção brasileira, porque ele nunca foi chamado para a seleção brasileira. Um cara espetacular, o Danilo, espetacular. Mas que no sábado foi constrangedor, né? Ver o Danilo caminhando de um lado para o outro, o Mauro Van Basten ali do lado e o Fernando Lázaro sentado, meio que dando instrução também. Aquilo ali, o Corinthians não precisava daquilo ali, realmente. Mas amanhã, com tudo isso, é a cara do Corinthians, viu? Amanhã vai ser amassado o Michel Lopes e vai ganhar o jogo de 1-0. Um gol do Gil de cabeça. É a cara do Corinthians. É a cara do Corinthians. No final do segundo tempo. É mais ou menos isso. Pra representar o Danilo também, né, Danilo? Em campo, porque o Del Valle é um time que joga com a bola no pé, né? Cássio melhor em campo. E aí uma bola aérea, né? Meio aleatória, assim. Gol do Corinthians no fim. O que eles não podem fazer é o que eles fizeram no comando do Cuca no primeiro tempo, né, na Copa do Brasil, entraram em outra rotação, nítido, notório, correndo, aproveitando a atmosfera da Neoquímica Arena. Eles não podem desperdiçar a quantidade de gols que eles desperdiçaram, né, Pretson? Porque a gente vê, quando o time quer jogar, quer correr, acontece. Aconteceu no primeiro tempo, na Copa do Brasil. No segundo tempo, acho que faltou um pouco de perna, deixaram o time se complicar à toa, mas eu acredito, eu tô nessa com você, até porque o Lucha tem esse perfil de inflamar, de trazer, de contagiar.